Grupo de louvor, sal da igreja, capaz do Senhor. Que neste momento você que está em sua casa, que você possa adorar o santo nome do Senhor nessa noite conosco. Vamos cantar um hino bem conhecido. Que você possa sentir no teu coração, mesmo onde você estiver. Que o Espírito Santo de Deus venha consolar teu coração nesta noite. Que não importa esse momento que estão passando, mas que você possa sentir aonde você estiver o Espírito Santo. Amém? Estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, no teu altar, quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém.
Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer a leitura oficial do nosso culto. Os irmãos que estão em casa, gostaria de pedir que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Romanos 8. Romanos 8, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Romanos 8, 1 vai nos dizer assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o inimigo muitas das vezes vem nas nossas mentes colocar mentiras, colocar desilusão, mas sabemos que quando estamos guardados em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Vamos orar, pedir para que o Senhor venha nos abençoar, né, em meio à pandemia que está acontecendo em todo o nosso planeta aí. Peço aos irmãos que estão em casa, que estão aqui, que façamos uma oração junto. Senhor Deus e Pai, louvado seja o seu nome, Pai querido. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Te louvamos por tudo que o Senhor é, Pai. Obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, nos guardando, nos protegendo de todo mal e dando mais um dia de vida. Pai, abençoe, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão em casa, Senhor querido, ouvindo, Senhor querido, essa nossa transmissão. Abençoe nossos irmãos que estão aqui, Senhor, ajudando nessa transmissão. Abençoe, Senhor querido, o nosso planeta que está precisando, Senhor, que as suas mãos venham sobre nós, Senhor, que nos guardando, nos protegendo de todo o mal, Senhor querido. Abençoa, Senhor, em nome de Teu Filho Santo, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o hino da harpa, número 3. Que
a Deus. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja com cada um de vocês que neste momento estão acompanhando a nossa transmissão. É uma alegria poder novamente, nesta noite de domingo, entrar no vosso lar, levando a palavra de Deus, levando uma palavra de esperança ao seu coração. Nós estamos muito felizes, pois no dia de hoje tivemos a oportunidade de estar aqui das 9 da manhã até as 15 horas da tarde, tendo os nossos irmãos, alguns participando da Santa Ceia, podendo conversar com outros também que estiveram aqui. Foi um momento muito precioso. Sabemos que nem todos neste momento podem vir até a igreja participar da Santa Ceia, mas como eu já tenho dito, por meio dos nossos grupos de WhatsApp, que é algo que nós entendemos, muitos não podem estar aqui, não é porque não querem, mas aqueles que puderam, vieram, e nós ficamos muito felizes de ver os nossos amados irmãos. Você que está com a sua Bíblia em mãos, eu pediria que você abrisse ela comigo, na Epístola de Tiago, no capítulo de número 1, nós vamos ler 8 versículos desta passagem e meditar nela nesta noite. Nós vamos falar hoje sobre o tema sabedoria na provação. Sabedoria na provação é o que nós iremos meditar nesta noite, debaixo da graça do nosso Deus. Que Deus possa conceder graça e entendimento a nós nesses nossos dias difíceis, mas que o Senhor tem sido fiel e sustentado a vida de cada um de nós. Você que pode, tem a sua Bíblia aberta, Tiago, capítulo de número 1, o versículo 1 a seguir diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai Santo, neste momento nós estamos diante desta palavra que é a palavra poderosa do Senhor. É a palavra, Senhor, que tem poder para iluminar os corações e as mentes, porque o Espírito Santo é aquele, Senhor, que se utiliza dela como um instrumento das tuas mãos para conceder-nos, Senhor, a oportunidade de receber de ti, Senhor, o entendimento, a iluminação, Senhor, que tanto necessitamos. Senhor, nesta noite nós clamamos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor, Senhor. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria para compreendermos esta palavra em nome do Senhor Jesus. Nós temos dentro desta epístola a voz de um homem que a sua trajetória dentro da fé é algo que nos chama muito a atenção. Nós estamos falando de Tiago, um meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, que assim como os demais irmãos do Senhor Jesus, em um primeiro momento não criam nas palavras de Jesus e muito menos acreditavam que Jesus era aquilo que dizia ser, o Filho de Deus. Os dias se passaram, este Jesus que estava entre eles, viveu, teve o seu ministério, morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou e se apresentou diante dos seus discípulos. E nós sabemos pela palavra de Deus em que um dado momento, Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, passou a entender que aquele que estava ali dentro da sua casa, convivendo com ele, aquele que era o seu meio-irmão verdadeiramente, ele não era simplesmente alguém que se dizia ser o Filho de Deus, mas ele era verdadeiramente o Filho de Deus. A palavra nos mostra que a partir deste momento, Tiago começa a entender a realidade da palavra de Deus
e da revelação que Deus tinha a trazer através do seu Filho Jesus Cristo. Tiago então se torna um seguidor e um discípulo do Senhor Jesus. É tão interessante que ele inicia essa epístola dizendo que ele é servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma demonstração que dentro do seu coração ele havia recebido a luz da verdade do Evangelho, que é Jesus Cristo, vindo a este mundo para entregar a sua vida por nós e salvar a todos nós. O que Tiago está falando, ele está dizendo a uma igreja perseguida. É uma igreja que se encontra provavelmente dentro da dispersão. Existem alguns debates a respeito de se entender qual é o motivo que essa igreja estava passando por momentos de dificuldade. E nós entendemos que existem duas sugestões que vão nos mostrar que ou a igreja estava sendo perseguida em decorrência do martírio de Estevão, ou esta igreja também estava sendo perseguida porque Herodes Antipas I havia infringido uma grande perseguição contra a igreja, o que havia resultado na dispersão destes irmãos. Irmãos dispersos que estavam andando para todos os lados e enfrentando várias e várias dificuldades, perseguições, provações, privações e muitos intempéries, porque não negavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago se vê como um líder da igreja. A palavra de Deus vai nos mostrar através de Paulo aos Gálatas, dizendo que Tiago era um dos servos de Deus e um dos líderes da igreja em Jerusalém, e ele era chamado de uma das colunas da igreja em Jerusalém. Tiago, que é um líder dentro da igreja, se vê na responsabilidade de encorajar estes irmãos com uma palavra poderosa da parte de Deus. Ele pensa provavelmente, se esses irmãos estão sendo perseguidos, se esses irmãos estão enfrentando muitas dificuldades, nós precisamos enviar uma palavra direta ao coração destes irmãos para que eles entendam que essas provações que lhes estão ocorrendo vêm da parte de Deus e elas não são sem motivo. A primeira coisa que nós temos aqui é Tiago falando a respeito de provação. Provavelmente todos nós que caminhamos na fé sabemos que existem muitos momentos nas nossas vidas que nós somos provados. A palavra provação, ela não causa muito gosto na vida do cristão, porque a palavra provação, ela remete muitas vezes às dificuldades que nós passamos. Essa palavra grega, ela sugere algum problema que quebre o padrão de paz, conforto, alegria e felicidade de uma pessoa. O que significa isso? Todas as vezes que algo vem nas nossas vidas e isso interrompe o conforto, a alegria e a paz das nossas vidas, nós chamamos isso de provação. É algo que vem para tirar aquele gosto bom da vida e vem para trazer um certo amargor nas realidades da vida. São provações, enfermidades, lutas, privações que nos fazem muitas vezes questionar que nós estamos vivendo numa vida tão boa e agora estamos dentro desta realidade. Nós precisamos entender que Deus muitas e muitas vezes Ele põe, permite, determina sobre nós circunstâncias, mas que não são para nos destruir. No domingo passado eu trouxe uma palavra aos irmãos para que nós entendamos o papel de Deus dentro desta pandemia. Como eu disse, muitas pessoas pensam em Deus neste momento da pandemia como um ator coadjuvante dentro da história. Alguém que simplesmente está aos arredores e que não interfere de modo algum nas circunstâncias. Mas se alguém pensa dessa maneira, está equivocado profundamente. Porque o nosso Deus, como vimos no domingo passado, é um Deus soberano sobre todas as coisas. E que Deus está trabalhando através de muitas circunstâncias, individualmente e coletivamente. E quando nós falamos sobre provações, nós estamos falando também de que Deus está por detrás destas circunstâncias, de alguma forma, com um propósito específico e profundo, e que muitas vezes, ao primeiro momento, nós não... Provavelmente você já passou por várias circunstâncias onde você questionou: Senhor, qual é o motivo pelo qual eu estou passando, pelo que eu estou passando? Você já perguntou a respeito disso? Você já fez esse questionamento dentro da sua mente ou em oração, dizendo: Senhor, por que essa prova, por que essa dificuldade? Por que esse período tão difícil na minha vida? Nós vamos entender através de Tiago que Deus está agindo.
Antes de dizer o que está acontecendo, eu preciso dizer para você que Tiago vai unir a palavra provação com a palavra alegria. Volte os seus olhos no verso 2, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O ser humano, a última coisa que lhe vem à mente quando ele pensa em provação ou dificuldade é a alegria. A alegria nunca está dentro da mente humana condicionada a dificuldades. A alegria nunca está condicionada dentro da mente humana a privações. A alegria nunca está condicionada à falta de conforto ou falta de paz na vida de um ser humano. Mas o que nós precisamos entender é que Tiago está dando uma palavra de mandamento da parte de Deus. Ele vai nos dizer que nós precisamos nos alegrar no meio das tribulações, das provações, das dificuldades, das limitações. Essa palavra alegria é o que Tiago está dizendo para nós, que nós precisamos ter um compromisso, independente das circunstâncias, de nos alegrarmos. Por que nós devemos nos alegrar durante as provações? Porque o motivo e a razão verdadeira da nossa alegria, ela não é condicional às coisas desta vida. A nossa alegria, ela não está unida àquilo que possuímos ou que não possuímos, mas a nossa alegria é saber que enquanto estivermos vivendo aqui neste mundo, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial promete estar conosco, nos guardando e nos guiando até o fim. O que nós vemos aqui é um retrato bíblico daquilo que dentro da própria palavra de Deus nós encontramos, fluindo da vida de muitos escritores. Quem já leu Filipenses encontra um apóstolo Paulo com um coração radiante na presença de Deus. Tanto que ele insta com os irmãos de Filipos e diz a esses irmãos: alegrai-vos no Senhor. E ele afirma novamente: outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Paulo está dizendo sobre alegria, promovendo a alegria no meio dos irmãos, mas ele mesmo está num contexto de prisão. Paulo está dentro de uma prisão romana, está passando por dificuldades, mas ele se dirige a essa igreja e diz a esses irmãos: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria é uma alegria que vem de Deus. Se você for dentro da sua Bíblia, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, a palavra do Senhor vai nos descrever os 9 sabores do fruto do Espírito Santo. E dentro desses 9 sabores do fruto do Espírito nós encontramos a alegria. O que isso tem a dizer para nós? Que a alegria não deve ser esperada das coisas de fora. Você já se perguntou muitas vezes, quando você está prestes a comprar um carro novo, aquilo não te traz uma felicidade no coração? Traz uma expectativa, parece que você dorme, fica ansioso por acordar no outro dia, para ver aquele carro, entrar naquele carro, viajar naquele carro, ir para o trabalho dentro daquele carro. Mas os dias se passam e você percebe que aquele gosto e aquele prazer foram embora. São condicionais aos bens e são coisas passageiras. Mas a alegria que vem de Deus é aquela alegria que não somente está com você nos momentos bons e felizes, mas é aquela alegria que te acompanha até mesmo nos momentos de grande tribulação. É isso que nós temos da parte de Deus, e é isso que Tiago vai nos dizer: irmãos, eu vou instar com vocês e dizer que vocês devem se alegrar no meio das provações. Deixa eu fazer uma pergunta para você neste momento. Você está se alegrando no meio da pandemia? Uma palavra difícil, uma pergunta difícil. Será que existe neste momento alegria no seu coração? Eu fico de certa forma entristecido porque eu vejo muitas pessoas no meio desta pandemia, pessoas que estão se alimentando de determinadas informações, estão enchendo o seu coração de palavras negativas, estão enchendo o seu coração de noticiários que muitas vezes estão inflamando muitas coisas. Nós sabemos que a situação não é momento de brincadeira, nós não devemos ser insensíveis com o que está acontecendo, mas nós precisamos ter um equilíbrio. Nós não podemos supervalorizar o momento, mas nós também não podemos menosprezar o momento. Nós precisamos ser realistas diante dele. Mas quando nós estamos diante da palavra de Deus, apesar de tudo o que esteja acontecendo, não sou eu que estou dizendo a você, não é qualquer outro líder da igreja que está dizendo para você, mas é o próprio Deus que está clamando ao seu coração e dizendo: alegrai-vos, sinta alegria, sinta prazer, sinta satisfação em mim no momento da provação. Irmãos, não há dúvida de que nesses momentos existem muitas famílias apreensivas.
Existem muitas famílias que estão pensando nos seus familiares que estão internados, nos seus familiares que fizeram o exame, estão no aguardo do retorno do exame. Mas eu quero dizer para você que se a sua alegria está condicionada a Deus, você não se preocupa com as notícias, ou pelo menos você não sente-se abalado com elas, porque você entende que o viver é Cristo, e que se eu deixar este mundo e partir e estiver com o Senhor, eu estarei com o Senhor. É por isso que Deus conclama ao seu coração nessa noite dizendo: se alegre nele, se alegre no meio das provações. As coisas estão escuras, o nevoeiro das provações está difícil, mas Deus está agindo em favor daqueles que nele esperam. Não desista e não desanime, mas alegre-se no Senhor. O que Tiago vem dizer para nós aqui também no versículo 4 é que existe um propósito em meio à provação. Existe um propósito em meio à provação. E ele vai nos dizer que é provar a nossa fé. O versículo 3 diz assim: sabendo que a provação da vossa fé. Ele vai dizer para nós que Deus tem um propósito com a provação. O propósito da provação é provar a nossa fé. O que Deus faz com a nossa provação é provar se verdadeiramente a fé que nós professamos, ela é genuína. Se você um dia, por curiosidade, for olhar o serviço de um ourives, você vai perceber que ele pega o ouro, e a maneira com que ele prova o ouro é colocando esse ouro à prova no fogo, porque o fogo vai revelar a pureza deste metal. E o que Deus faz conosco nos momentos de provação é provar a nossa fé como o ourives prova o ouro. Hoje mesmo eu estava conversando com alguns irmãos aqui durante a distribuição da Santa Ceia, e eu ouvia destes irmãos justamente isso, alguns testemunhando da longa caminhada de fé que tem com o Senhor Jesus, e testemunhando que muitas vezes no início da fé, muitas coisas feriam, magoavam, entristeciam seus corações, muitas coisas que as pessoas lhes faziam, traziam ao seu coração uma tristeza, e eles pensavam muitas vezes em não vir mais à igreja, não participar mais dos cultos, abandonar a casa do Senhor. Mas conforme os dias foram passando, essas dificuldades foram servindo da parte de Deus para forjar estes corações. Eu agora, nessa semana, tive o privilégio de conversar com um pastor amigo ali em Pinhais, e nós estávamos conversando sobre as dificuldades e provações que Deus envia nas nossas vidas, e todas elas têm o propósito de trabalhar dentro dos nossos corações. Eu me recordo que há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu estava recém-casado com a minha esposa, e eu estava com dificuldades de trabalho, fazendo alguns bicos, algumas dificuldades de ter recursos, pagava aluguel. Eu me lembro que um determinado dia, meu pai fez uma campanha com os irmãos da igreja de alimento, e encheu-se à frente daquele púlpito com vários alimentos, e no final ele disse assim: esse alimento é para você. Naquele momento um senso de orgulho bateu no meu coração, e eu disse assim: não, eu não preciso disso, não tem necessidade disso não precisa não, tem tanta pessoa que está precisando, está necessitando neste momento. E ele disse: não, é para você, você precisa levar esse alimento. E eu peguei, juntei aquele alimento, coloquei dentro do porta-mala do carro, com muito cuidado, olhando para os lados, para ver se não tinha ninguém que estava olhando os irmãos, né? Aquela vergonha, aquele orgulho. E eu louvo a Deus porque aquele alimento durou até o dia em que eu recebi o meu primeiro pagamento no meu serviço fichado, ao qual eu entrei. E eu me lembro disso, e vejo que Deus estava quebrando o meu orgulho naquele momento. Porque muitas vezes nós estamos em momentos de dificuldade, nós estamos passando necessidade, mas nós não queremos demonstrar para as pessoas, nós não queremos confessar para elas e dizer que nós estamos precisando de ajuda. Mas Deus vai apertando as provações e as dificuldades, Deus vai intensificando sobre nós a provação, porque Ele deseja provar a nossa fé e Ele deseja provar os nossos corações. Será que Deus está fazendo isso com você neste momento? Será que Deus está trabalhando na sua alma neste momento? Eu queria dizer uma coisa para você: você tem que se alegrar no Senhor, porque Ele está provando a sua fé. Ele quer tornar você mais forte, mais resistente na caminhada. Ele quer lhe ajudar a ser um cristão mais firme na presença dEle.
por isso que eu digo para você, deixa Deus trabalhar na tua vida. Abra o teu coração. Deixe Deus modificar aquilo que muito tem te atrapalhado e te feito tropeçar na presença de Deus. Tiago vai nos dizer no versículo 3 que existe um fruto no meio da provação, que é a perseverança. Provavelmente você já acompanhou uma daquelas corridas de resistência, São Silvestre e tantas outras que às vezes eles realizam nos finais de ano. E aquelas pessoas correm vários e vários quilômetros. O que chama a atenção muitas vezes é que aqueles corredores não têm tanto porte físico, eles não têm muitos músculos. Eles têm muitas vezes um corpo, fino aos olhos de muitas pessoas, alguém que parece não conseguir caminhar muito tempo, quem de lá correr vários quilômetros. Mas o que você percebe é que aquelas pessoas, elas têm um corpo trabalhado, não para correr com velocidade, mas com persistência. Elas precisam manter o mesmo ritmo e a mesma velocidade por um longo período de tempo. Ora elas aceleram, ora elas desaceleram, e assim eles vão até chegarem no final da corrida. Nós estamos caminhando, nós estamos correndo, nós estamos dentro de uma corrida, e a nossa corrida não é uma corrida de velocidade. Nós não estamos aqui para correr mais do que os nossos irmãos e dizer que nós chegamos primeiro do que eles. Não, nós estamos numa corrida de resistência. A cada dia, essa corrida demonstra as suas dificuldades, os seus aclives, os seus declives, as dificuldades que existem no meio do percurso, mas nós corremos juntos e nós estamos a cada dia sendo provados, porque Deus está nos dando mais resistência durante a caminhada. Pegue agora os teus dias de caminhada e veja o quanto Deus já trabalhou na tua vida. Veja durante esse percurso que você está seguindo a Deus, quantas vezes Deus tem enviado dificuldades e provações para aumentar a tua resistência. Por que você chegou aonde chegou? Por que você está ainda perseverando na presença de Deus? Louvado seja Deus que tem sustentado a tua vida e a minha vida. Eu sempre me lembro do salmista no Salmo 121 que diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, ele não tosquenejará. É o Senhor que está sustentando os teus passos, é o Senhor que muitas vezes coloca essa tribulação e dificuldade na sua vida, mas para provar a sua fé e ajudar a você a ser mais perseverante na presença dEle. Você vai perceber que conforme você vai caminhando, essa sua vida de caminhada de fé vai se tornando mais resistente na presença de Deus. Existe uma capacidade que Tiago vai dizer que é uma virtude, é uma ferramenta que nós precisamos ter em nossas vidas. Ele vai chamar isso no versículo 5 de sabedoria. É interessante, porque Tiago vem descrevendo provação, vem falando que no meio da provação nós devemos ter alegria, que o propósito da provação é que Deus venha provar a nossa fé, para que nós vivamos uma vida perfeita na presença de Deus. E ele vai dizer que no momento da provação existe uma necessidade urgente, E ele vai dizer que a necessidade urgente no meio da provação é por sabedoria. Veja o que ele diz lá no versículo 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Tiago está descrevendo uma ferramenta que é fundamental na vida do cristão. Você já se passou por momentos de grandes provações que você diz: Deus, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei como agir num momento desse. Você sabe o que Deus está dizendo para você? Peça sabedoria a Ele. Você não sabe se vai pelo caminho da direita, pelo caminho da esquerda, você não sabe o que escolher e o que fazer. Tiago está dizendo: peça sabedoria a Deus. Você sabia que a sabedoria ela só pode ser alcançada pedindo a Deus? Você se lembra que Salomão estava diante da responsabilidade de dirigir aquele grande povo de Israel? Ele agora é um novo rei de Israel e Deus diz que ele pode pedir o que quiser. E ele diz: Senhor, eu preciso de sabedoria. Porque como eu posso administrar um povo tão grande como esse sem sabedoria? A palavra diz que Deus louvou pela atitude de Salomão, dizendo: uma vez que você pediu sabedoria, eu também te dou bens.
E o Senhor coroou ele não somente com bens, mas também com principal sabedoria sobre ele. Queria dizer para você primeiramente que a sabedoria, ela só pode vir de Deus. Está faltando sabedoria para você nesse momento? Você está perdendo a cabeça, você está muitas vezes inquieto, você está nervoso dentro de casa, nervosa dentro de casa, você não sabe o que fazer, o desemprego está às portas, as dificuldades, o vírus e tantas outras coisas. Peça a Deus sabedoria. Deus está conclamando a você e dizendo: peça. E Tiago diz: peça com fé, porque Deus não rejeita o pedido de alguém que lhe pede sabedoria. Sabedoria é ferramenta de Deus, porque alguém que é sábio tem discernimento, alguém que é sábio tem luz da parte de Deus para entender as circunstâncias. Olha que interessante, a sabedoria é um desvendar de olhos que nos permite ver a vida da perspectiva de Deus, valorizando o que realmente importa. Eu percebo que conforme os anos vão passando, eu começo a deixar de lado, na minha própria vida, coisas que não são importantes. Coisas que antes eu valorizava tanto e dava tanto tempo, gastava tanta energia com aquilo. Mas os dias vão passando e Deus vai trazendo aos nossos corações sabedoria para discernir que muitas das coisas que nós gastamos muito tempo na vida são coisas banais e supérfluas. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesse momento. Será que essa pandemia tem revelado para muitos pais o quão pouco tempo eles passam com seus filhos? Irmãos, eu ouvia o relato de um pastor amigo meu dizendo que muitos pais estão desesperados porque eles não sabem o que fazer com os seus filhos na pandemia. E aí você pergunta: mas por que os pais não sabem o que fazer com os filhos na pandemia? Porque eles nunca souberam o que é ser pai. Eles sempre tiveram que pagar alguém para cuidar dos seus filhos. Vinham os filhos muito raramente, às vezes durante a noite, de relance, de passagem, mas agora esses pais estão em casa e precisam estar com seus filhos, e eles não sabem o que fazer com os seus filhos. Sabe o que isso nos diz? Que nós precisamos de sabedoria para passar a valorizar aquilo que realmente importa nas nossas vidas. Deus nos deu uma família para administrar. Deus nos deu esposa, esposos, filhos. Deus nos deu pessoas ao nosso lado. Deus nos deu uma igreja para poder participar. Você diz: mas eu não posso estar presencialmente na igreja. Mas louvado seja Deus, nós temos um privilégio que a geração passada não tinha. Você tem um smartphone na mão, você tem o seu celular, você tem uma rede social aí. Você pode mandar uma mensagem para o seu irmão e dizer para ele: você está precisando de alguma coisa? Eu estou orando por você, eu quero ler um versículo com você. Queridos irmãos, nós precisamos valorizar aquilo que realmente importa. O dinheiro, ele vai embora, o sucesso, a fama, tudo vai embora. Mas existem coisas que serão contadas naquele dia e contadas a favor daqueles que viveram com sabedoria nesta vida. Pense bem, porque Deus está te dando a oportunidade de pedir sabedoria para Ele nesse momento. E por fim, o que nós temos aqui é o apóstolo Tiago dizendo para nós que a sabedoria nos livra de uma vida inconstante. Veja lá, versos 6 até o 8. Peça a sabedoria com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele diz: não suponha esse homem que duvida no seu coração que alcançará do Senhor alguma coisa. Ele diz: é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Você está vivendo uma vida inconstante? De manhã você vive com aquilo que se diz no jornal da manhã, de tarde você vive o que se diz no jornal da tarde, você vive com aquilo que está sendo dito em várias redes sociais. Mas Deus está dizendo para você: peça sabedoria, e Deus irá conceder sabedoria para você, para que você possa viver neste momento de provação, de maneira que agrade e adore o nome de Deus. Eu finalizo perguntando para você: você está sofrendo? Você está sofrendo? Deus está trabalhando na sua vida. Abra os teus olhos e entenda o agir de Deus na sua vida. Você está com dificuldade de suportar a provação? Peça sabedoria a Deus, e Ele há de conceder sobre você sabedoria que vem diretamente das suas mãos, para que você saiba como lidar em cada circunstância. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de clamar a Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família.
Eu gostaria de pedir a Deus que esteja revestindo você, pai, revestindo você, mãe, você, filho, de sabedoria do alto, para que você possa vencer as provações, para que você possa receber capacitação da parte de Deus, para servir a Deus e ser fiel no meio das provações. Aonde você está? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e fale com o Senhor e peça a Ele com fé sabedoria nessa noite. Pai Santo, essa palavra vem dizer, Senhor, muitas coisas instrutivas ao nosso coração. Essa palavra vem nos dizer que nós precisamos passar por provações, sim, nesta vida, Senhor. Mas que estas provações exigem de nós que nós adotemos um caráter, uma postura de nos alegrarmos diante delas, entendendo que elas não estão fora do controle, do propósito do Senhor, mas que o Senhor está através delas trabalhando para forjar a nossa fé, para descobrir e pôr, meu Deus, disposto o nosso coração, pôr visível a nossa alma, ó Senhor, porque o Senhor deseja realmente, Senhor, provar o nosso coração, fortalecer a nossa fé e nos ajudar a perseverar em Sua presença. Pai, neste momento eu te peço, Senhor, que o Senhor venha conceder sabedoria na vida dos teus filhos, sabedoria na vida das tuas filhas, que eles não venham a estar desesperados neste momento, mas que venham de todo o seu coração clamar ao Senhor com fé e dizer: Senhor, socorre-nos e nos dá sabedoria para viver uma vida em tua presença, Senhor, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida, Senhor, mesmo em meio às provações, ó Senhor, uma vida de satisfação na tua presença. Senhor, estende as tuas mãos sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas, sobre cada lar, sobre cada família, concedendo da tua graça. É a minha oração, em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus no Altíssimo. O mistério de tua glória Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus meu. Oh, quão lindo esse nome é! Maior
participar conosco nesta noite. Nós estamos muito felizes e o nosso desejo é que Deus continue abençoando você e a sua família. Querendo Deus, na quarta-feira, às 20 horas, estaremos de novo transmitindo o nosso culto e será um prazer ter você novamente. Eu pediria a você que nos acompanhassem através das nossas redes sociais. Nós temos o nosso canal no YouTube, da nossa congregação, que é Assembleia de Deus Planta Guilhermina. Se você colocar ali na descrição, você já encontra. Você vai lá, acessa e se inscreve. Todas as vezes que for postado pela nossa equipe algum vídeo novo, vai aparecer para você lá a informação e você pode acompanhar na rede social. Também pelo Facebook nós temos a nossa ADCMI PG. Você pode nos acompanhar também e por ali ter todas as informações da nossa igreja. Eu queria pedir que você estivesse buscando a Deus durante essa semana em oração, clamando ao Senhor. Convoque a sua família, convoque os seus familiares e esteja se unindo em oração, pedindo a Deus que este momento possa passar. O desejo do nosso coração é muito em breve poder ver toda essa nossa igreja cheia, todos nós cultuando e se alegrando na presença de Deus. Eu vou usar aqui uma frase que o nosso pastor Carlos Eduardo, pastor presidente, tem dito muitas vezes. Ele diz que não tem dúvida que nós vamos sair do outro lado melhores do que nós entramos. E eu creio nessa palavra. Eu creio que depois dessa pandemia toda, muita coisa abençoada. Hoje alguns dos irmãos estavam dizendo aqui que nós aguardamos, quem sabe se essa for a vontade de Deus, um reavivamento espiritual, não somente aqui na nossa igreja, mas ao redor do mundo. Os nossos irmãos tendo o coração aquecido a buscar cada vez mais a presença do Senhor. Mas comece já, busque a Deus aí na sua casa, fale com o Senhor e eu tenho certeza que Deus será com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você. E eu digo amém. Deus abençoe em nome de Jesus.